Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sua vida demais e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Nós largamos ontem, foi uma bênção em todos os nossos templos. Deus operou grandemente, claro. Deus tem se manifestado e sempre nos 52 dias nós vemos a glória de Deus desde o primeiro dia. E vimos a glória de Deus ontem. Hoje, em todos os nossos templos, clamando ao Senhor, porque estamos nesse espírito, estamos nesta fé, com a convicção de que vamos ver a restauração do Senhor dia após dia. Como tem sido, não vai ser diferente. Esses 52 dias tem sido um divisor de águas, um marco na vida das pessoas e vai ser na vida de todos que estão nesta fé. E se você perdeu, não esteve ontem entre nós, venha hoje. Não perca essa oportunidade. Eu creio que Deus está chamando por você, porque Ele quer fazer. Se Deus insiste tanto com você, Ele dizendo, eu quero fazer, você precisa dar condições para fazer. Coopera com Deus. Faça a sua parte. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. E Deus vai fazer a dele. Eu não tenho dúvida. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com este clamor. Na vigília do melhor da terra, com o clamor dos 52 dias, não paramos, todos os dias buscando. Em São Paulo, a primeira reunião acontece às 7 da manhã, para dar condições a quem não pode estar em outros horários. Depois temos às 9, às 15, às 19h30, uma média de 4 reuniões por dia. Não tem por que você dizer que não dá. Tenho certeza que tem um horário que cabe aí na sua rotina. E assim, a gente tem que se esforçar, né? Eu penso que esse é o conselho do Senhor para tantos, inclusive para o Josué. Esforça-te. Esforça-te. Tem muitas passagens que nós vemos o Senhor falando, esforça-te. Tem uma passagem que o Senhor falou para Israel, como você tem pouca força de vontade, Israel. Então, aquele, sabe, fazendo corpo mole, tudo não dá, desculpas várias. Deus chegou para Israel e disse, como você tem pouca força de vontade? Então, coloca força. Tem que ter força de vontade. Entendeu? Às vezes você não está com vontade, você tem que ter força, tem que colocar força. Porque isso vai fazer diferença na sua vida. E se uma coisa faz diferença, a gente sabe que faz, nós precisamos investir nisso. Invista na mudança da sua vida. E é buscando a Deus. Eu vou estar às 19h30, com esse clamor forte, quarta-feira, primeiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir o primeiro jejum dos 52 dias. São cerca de 7 horas, separados, de joelhos, buscando a Deus, separados, em jejum e oração. E é por isso que a gente vence. Porque quando uma pessoa para orar, para buscar, para jejuar, une jejum e oração, isso é poderoso. Entendeu? É a união perfeita, jejum e oração. Você vence, seja o que for, você vence. Vamos buscar. Venha e nós vamos te ajudar, nós vamos unir a nossa fé à sua, você une a sua à nossa e nós vamos longe. Com toda certeza. Olha o que diz aqui. Eu tenho falado bastante dessa palavra, mas vamos falar um pouco mais. Gênesis 16, 7-9. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai.
a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Vou ler na Almeida também. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Agora olha essa parte aqui de Gênesis 21, 14 a 19. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o choro, o menino chorar, de lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Eu quis ler essa passagem para mostrar a você uma coisa muito importante sobre Agar, o espírito de Agar. Agar, ela passa despercebida pelas pessoas. Sabe aquele tipo de gente que, talvez por não ter atitude, às vezes tem um comportamento na vida inerte, passivo, não faz escolhas corretas, ou às vezes não faz escolha nenhuma, fica ali. Aliás, a escolha é essa, né? É não fazer nada, é estar ali. Ou faz o que é mandado. Agar fazia o que era mandado. Não há nada de especial, nada demais em Agar. Até o dia que ela engravidou do Abraão. Até então, é uma serva. A serva da Sarai. Nada. Tanto é que a própria Sarai achou que tinha controle sobre ela. Eu creio que a Sarai não conhecia Agar e só passou a conhecer Agar quando ela engravidou do Abraão. Porque até então ela achava que a Agar era uma coisa. Era uma serva, talvez uma serva fiel, calada, ali. Mas, na verdade, estava escondido uma pessoa bem diferente ali. Agar era inerte, era passiva. Para as coisas certas. Agar, enquanto ela não tinha poder nenhum, ou nada estava incomodando ela, estava quieta ali. Era uma serva. Fazia o que era mandado. A Sarai se surpreendeu com ela como todo mundo. Quando ela engravidou, você vê a expressão da Sarai caia sobre você, ela falando com Abraão, a afronta que vem sofrendo. Ela começou a ser afrontada. Eu creio que a Sarai começou a viver uma situação semelhante à da Ana com a Penina. A Penina acabava com a Ana. E agora, Agar começou a provocar a Sara, a atacar a Sara, a afrontar a Sara. E a afrontar mesmo. A Bíblia não dá esses detalhes, mas eu creio que ela deve ter afrontado de todas as maneiras, como eu estou grávida, você não está, você não foi capaz de dar um filho para o seu marido, acabou com a Sara, foi acabando com a Sara, tanto é que ela estava assim, ela partiu para o lado do Abraão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo, porque ela estava sendo muito afrontada. Bom, então Agar, ela tinha muito mais lá dentro do que as pessoas viam. Só que não era bom. É aquele tipo de gente, Agar,
que não faz uma escolha importante para a vida. É aquele espírito que ninguém quer. É uma fé que ninguém quer. É um estilo de vida que ninguém quer. Porque só funciona para o mal. A Agar mostrou que ela funcionava, que ela existia, mas para o mal. Então, para pensar correto, para dar passos de fé corretos, você não vê nada na vida dela. Mas para pensar negativo, como muita gente tem um espírito da Agar. Aparentemente, a pessoa não é inofensiva, mas dê poder a ela, ou mexa com ela, ou mexa com algo que incomoda ela. Vai ver o que tem lá dentro. Manifesta rapidinho, mas nada de bom. Nada de bom. Manifestou rapidinho quando ela engravidou do Abraão. Rapidinho. Manifestou uma pessoa perversa, desleal, porque a serva dela, ela era a serva da Sarai e ela não era leal. Ela não tinha nenhum comprometimento com a Sara. Ela não tinha respeito pela Sara. Ela não tinha consideração nenhuma pela Sara. Nenhuma. Nenhuma. Ela deixou claro que ela não tinha nada de consideração e comprometimento com a Sara. Ela era a serva da Sara. Só que ela não tinha comprometimento nenhum com a Sara. Nem com a Sara, nem com Deus, nem com nada que é bom. Nem com a Sara, nem com Deus, nem com nada que é bom. Porque agora ela só se valia que estava grávida e achou que ela tinha, assim, ganhei na loteria. Aí o Abraão disse, bom, a serva, quando ela falou, caia sobre você a afronta que veio sofrendo, o Abraão falou, a serva é sua, faça com ela o que você quiser. A Sarai estourou feio com ela. Ela não aguentou a pressão e fugiu. E aqui você vê, nessa segunda parte de Gênesis 21, 14, que era comum ela fazer essas coisas. Ela fugiu quando a pressão foi grande com a Sara. Ela não quis suportar, ela vinha provocando a Sara. Ela vinha provocando. A hora que a Sara estourou com ela, ela não aguentou, ela fugiu. Só que ela estava errada, porque sabe o que o anjo falou para ela? Volta e se humilha debaixo das mãos da sua senhora. Eu creio que esse humilha é, você está errada, você vai se humilhar. Você vai voltar e vai se humilhar. É isso que você tem que fazer. Você provocou essa situação. Porque toda aquela situação foi provocada pela Agar. Que até então não tinha atitude para nada. E quando teve, foi a pior. Porque tem gente que é assim. Atitudes corretas para a vida não tem. Mas atitudes medíocres, pequenas, fúteis, egoístas, desleais, tem aos montes. E muita gente tem um espírito da Agar. Muita. Que fazer o que é certo não faz, mas o que é errado faz rapidinho. Rapidinho. A Agar, ninguém conhecia ela. Ela parecia a pessoa mais inofensiva da face da terra, até ela engravidar do Abraão. A hora que ela engravidou do Abraão, ela mostrou quem ela era. E ela não era boazinha, nem leal, nem comprometida com Deus, nem com a Sara. Ela não era. E ela, quando se sentia pressionada, porque ela provocava aquilo, ela provocou, ela fugia. Aqui, em Gênesis 21, ela fez a mesma coisa. Quando ela foi mandada, o Abraão mandou embora, começou a vagar no deserto, e logo ela já não aguentou a pressão, largou o filho num canto, com o pensamento de que ele ia morrer, e foi para outro, para não ver ele morrer. Tinha uma fonte ali, ela não viu. Porque esse tipo de gente não vê bênção, não foca na bênção.
não enxerga a fonte, só enxerga coisas negativas, só enxerga o que é ruim, só tem cabeça para pensar naquilo que é ruim, só tem cabeça para discordar, só tem cabeça para fugir, só tem cabeça para coisas negativas. Era a cabeça da Agar. Você não vê a Agar tendo a cabeça para coisas positivas, para coisas produtivas. Eu nunca vi alguém dizendo, nossa, eu sonho ter o espírito da Agar. A fé da Agar. Quem é que quer alguma coisa da Agar? Ninguém quer nada da Agar. Uma pessoa que quando conseguiu, digamos assim, um lugarzinho ao sol, já botou as manguinhas de fora. E da pior maneira, mostrou que lá dentro dela existia muito mais, ninguém sabia, ninguém via. Do lado de fora era uma serva boazinha, submissa, até ela engravidar. A hora que ela engravidou, saiu de lá de dentro uma outra pessoa. E uma pessoa que ninguém quer conviver. Uma pessoa que, na verdade, escondia, vivia, era uma hipocrisia. Porque ela não era nem doce, nem boazinha, nem submissa, nem comprometida, nada. E essa tem sido, infelizmente, a vida de muita gente. Ele vive de imagem. Aqui fora ele é espiritual, ele é a melhor pessoa do mundo, ele é comprometido, é servo, é submisso, submissa. Até alguma coisa, uma pressão, um problema, uma discordância, alguma coisa acontecer. Aí lá de dentro surge uma pessoa desleal, que não tem temor nem comprometimento, uma pessoa ingrata, porque ela mostrou uma ingratidão fora do comum. E que, quando era pressionada, cadê a que estava com tanta força afrontando a Sara? Fugiu. Não tenho que aturar isso. Fugiu, mas o anjo falou, volta e se submeta à sua senhora. Que é o que Deus está falando para alguns. Viu? Se até hoje só vendeu a imagem do bom servo aqui, e aí dentro de servo você não tem nada, de serva você não tem nada, agora você vai voltar, vai se humilhar, vai se submeter, vai parar de fugir, porque Agar era assim. Fugiu aqui com a Sara. Na situação com o filho, ela largou o filho e foi para outro canto. É assim que ela resolvia as coisas. A fonte estava ali, ela não viu. Se não fosse Deus abrir os olhos dela para ela ver, ela não viu. Você sabe por quê? Esse tipo de gente não vê o que é positivo, ele só vê o que é negativo. Ele não consegue, ele não tem visão para as coisas positivas. Ele não enxerga bênção, ele não enxerga a fonte, ele só enxerga a morte, porque ali ela só via a morte. A morte ela enxergou. A morte ela viu. O lado negativo ela viu. A fonte ela não viu. Agar recebeu o livramento de Deus? Recebeu. Porque quando o anjo mandou ela voltar, era o livramento. Porque o que ia ser da vida dela? Ia se perder, ia morrer no deserto. Então, quando ela voltou, foi para livrá-la. E ali, quando abriu os olhos dela para ela ver a fonte que estava ali o tempo todo e ela não via, foi outro livramento. Mas pergunta se Agar teve uma vida vitoriosa. Não. E algumas pessoas, por causa desse interior que precisa mudar, o espírito de Agar, que muitos têm, que aqui fora vem de uma imagem, lá dentro é outra pessoa, e que a vida é fugir, nunca tem atitude correta, e quando tem, são sempre atitudes negativas, ruins, desleais. Esse tipo de gente não tem, sofre alguns livramentos como a Agar sofreu. Tem
tem alguns livramentos, algumas vitórias aqui, mas não tem uma vida vitoriosa. Agar não construiu uma vida vitoriosa. Porque a fé da Agar, o espírito da Agar, não agradava a Deus. E é o que Deus está falando com você. Se você tem a fé, se você tem o espírito de Agar, se você é uma espécie de Agar, se você não lutar para mudar, você pode até ter algumas vitórias, alguns livramentos na sua vida, mas você não tem uma vida vitoriosa. E, a exemplo da Agar, não vai ter. Se não mudar, nunca terá um espírito vitorioso, uma vida vitoriosa. Porque uma coisa é você ter um testemunho de uma cura, de um livramento aqui, de uma coisa. Outra coisa é você construir uma vida vitoriosa. Coisa que a Agar não teve. E ela mostrou que não tinha como ter mesmo. Porque, na verdade, ela vivia de imagem, ela vivia de falsidade, não tinha temor. Bastou ela engravidar do Abraão para ela revelar quem ela era. Então, na verdade, não é que a Agar mudou, ela apenas se revelou. Ela sempre foi aquilo. Ela só se revelou. E algumas pessoas têm se revelado, pessoas sem temor, incrédulas, sem comprometimento nenhum com Deus, sem temor, sem lealdade nenhuma, sem gratidão nenhuma para com Deus e para com ninguém. E se não houver uma mudança nesse espírito, nesse comportamento, não há esperança de dias melhores. O espírito da Agar é o espírito de derrota. A Agar não teve uma vida vitoriosa. Ela teve uns livramentos, umas vitórias aqui e acolá, mas não teve uma vida vitoriosa. E Deus está te convidando a ter uma vida vitoriosa. E com o espírito da Agar você não vai ter. Pense a respeito. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Quarta-feira, às 15 horas, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarta-feira, às 15 horas, primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Olá, você que é de São José do Rio Preto e região. Nós vamos realizar dia 25 agora de julho, na represa no Lago 3, a terceira caminhada solidária. É um trabalho maravilhoso que nós do Ministério Mudança de Vida realizamos. E Deus tem nos recompensado grandemente. O trabalho começa a partir das 15 horas. E eu tenho prazer de vou estar com vocês às 17h30. E vou dar uma bênção especial para todos que vão estar conosco. Em nome de Jesus. Eu convido você a estar conosco nesse dia 25 na Represa Municipal Lago 3. Deus abençoe a todos. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta mensagem entre de forma revelada na vida de cada pessoa e que o espírito de temor repouse sobre cada um. Muitas pessoas têm estragado com a vida,
Atitudes corretas não tem, decisões corretas não tem. Fazer escolhas que vão levar à vitória não toma, não faz. Mas para a derrota, é rapidinho. Para o fracasso, é rapidinho. Fazer o que é certo não faz, fazer o que é errado faz rapidinho. Revelar coisas boas, não, só coisas ruins. Por quê? Porque não muda o que está dentro. E vencer é uma tarefa interna. Se uma pessoa não trabalha o que está dentro, uma hora aquela máscara cai. É revelado o verdadeiro espírito que está dentro daquela pessoa. E a Agar, quando teve um poderzinho, uma coisinha que ela recebeu, ela revelou quem ela realmente era. E não era uma boa pessoa. E o Senhor está falando, eu não posso abençoar pessoas assim, eu não posso promover pessoas que têm o espírito da Agar. Da vitória, Senhor, levando a esse entendimento, é um espírito de temor para que haja mudança. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam respondidos e poderosamente abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço milagres agora sendo materializados, em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que têm nos ajudado tanto, Senhor. Prospera, porque nós precisamos de semeadores, nós precisamos de mais semeadores, por isso eu oro por mais semeadores. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor levante mais, para que a tua obra possa avançar. Abençoa todos que estão orando comigo e que prosperidade, entendimento, crescimento, maturidade estejam chegando agora em cada lar, em cada vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com a vigília do Melhor da Terra e o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.